Olá! Nesta série de 3 vídeos vamos abordar um dos assuntos mais importantes quando pensamos em atendimento de pacientes em odontologia. A primeira consulta odontológica, conceitos chaves e passo a passo. Eu sou Letícia Sartori, doutoranda em Dentística e Cardiologia do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal de Pelotas. Vamos abordar uma introdução à primeira consulta odontológica e aspectos importantes a serem considerados. Talvez esse tema possa parecer um pouco sem graça no começo, mas a primeira consulta odontológica do paciente é extremamente importante, pois com ela conseguimos conhecer o nosso paciente, entender as demandas e necessidades dele, conhecer as experiências odontológicas anteriores e realizar as reflexões necessárias a um bom planejamento clínico. Neste vídeo e nos próximos, vou me referir ao momento de acolhimento do paciente e realização do exame clínico como primeira consulta odontológica, pois mesmo o paciente já tendo experiências odontológicas anteriores, este será provavelmente o primeiro contato no formato paciente profissional que você terá com ele. Acho que um bom começo para esta série é apontarmos os motivos para que a gente preste atenção neste primeiro contato e tudo o que compõe este momento. Ele é o primeiro passo no conhecimento e acolhimento do paciente, sendo que devemos encarar o indivíduo que entrou no nosso consultório como um indivíduo diverso, cheio de experiências, sentimentos e inseguranças e com uma série de crenças, conhecimentos e vivências próprias. Outro ponto importante é que tudo que observamos neste primeiro contato com o paciente, incluindo sinais e sintomas, nos ajudará na definição do diagnóstico, determinação de fatores de risco e na posterior definição do tratamento e manutenção de saúde, e, obviamente, em uma prática odontológica baseada em evidências. Por fim, geralmente na primeira consulta odontológica realizamos o registro de exames importantes do paciente, que tem fins éticos e legais, e também de acompanhamento do resultado do tratamento e procedimentos subsequentes. Agora que já entendemos a importância deste momento, vamos falar sobre quais são os passos que a compõem. O exame clínico é dividido classicamente em anamnese e exame físico, mas pode conter ainda exames complementares. A sua principal função é a detecção de sinais, que são aspectos clínicos identificáveis pelo profissional, como, por exemplo, uma fratura de esmalte e dentina, e sintomas, que são aspectos subjetivos identificados pelo paciente e potencialmente reportados ao profissional, como, por exemplo, a dor, que juntos irão constituir parte básica do nosso diagnóstico. Os livros clássicos de semiologia apontam que o primeiro passo da consulta deve ser a anamnese, que deriva do grego amnesis, que significa lembrança. Ou seja, é o momento em que o paciente lembra e reporta os sintomas e sinais que possa ter percebido para o dentista, sendo realizada uma avaliação subjetiva. Entretanto, atualmente, outro termo vem aparecendo na literatura sobre o tema, a entrevista dialogada. Este termo surge em um contexto em que o paciente é visto a partir de uma versão integrada, uma somatória dos domínios físicos, psicológicos, sociais e de interação dele com o ambiente. Dessa forma, a abordagem do paciente segue a lógica imposta pelo seu relato, sendo o dentista puramente um mediador que tem a função de dialogar com o paciente, o ajudando a encadear as ideias dentro de todos os tópicos que devem ser abordados. A entrevista dialogada ela não deve manter uma aparência de distanciamento do paciente, com apenas perguntas sendo introduzidas sem a devida contextualização. A principal função da entrevista, então, é captar do paciente os seus receios, o seu nível de entendimento e conhecimento, a sua perspectiva do problema de saúde bucal que ele pode estar enfrentando e o relato de possíveis sintomas ou ainda sinais que possa ter observado. Além do preparo do profissional, é muito importante que dentro da entrevista dialogada exista um clima de tranquilidade, já que alguns pacientes podem se sentir ansiosos ou incomodados no ambiente odontológico, e que o paciente realize o seu relato com o menor número possíveis de interrupções. Além disso, é sempre bom manter uma postura empática pelo paciente e que o dentista ouça com atenção e interesse o seu relato. Cá entre nós, ninguém gosta de fazer uma consulta com um profissional que não olhe nem para o seu rosto. Outro ponto interessante é o local onde fazer a entrevista. É interessante que seja feito em uma sala de acolhimento,
ou em um local que não tenha cadeira odontológica ou ainda a exposição a instrumentais. Então, após a recepção e acolhimento do paciente, alguns itens são muito importantes dentro da nossa entrevista dialogada. O primeiro desses pontos é a identificação do paciente. A ficha clínica de identificação é um documento legal e os dados devem estar corretos, sem rasuras e completos. Não é um campo de preenchimento obrigatório pelo dentista clínico, mas ele deve ser minuciosamente conferido e atualizado sempre que possível. Dentre os dados que podem ser coletados e registrados estão nome, idade, gênero, etnia, estado civil, nacionalidade, local e endereço de residência, dados para contato, ocupação, incluindo atividades remuneradas ou não, e endereço profissional, além de dados extras de contato, como, por exemplo, de filhos, cônjuges ou pais. Posteriormente, vamos avaliar a queixa principal. Ela nada mais é do que a queixa atual do paciente, transcrita com as palavras dele e de forma sucinta, sendo a referência ao sintoma mais importante. A história da doença atual, ela une o relato do paciente com as observações do dentista, de fatos atuais e anteriores, traçando um relato detalhado da doença atual. É importante buscar e questionar o paciente sobre intensidade, dependência de estímulos, duração, frequência, localização e fatores de alívio ou piora do seu quadro clínico. É sempre interessante avaliar esses aspectos com perguntas como: há quanto tempo seu dente dói? Isso começou ou apareceu depois de um episódio específico? Onde a dor acontece? Neste momento, é importante conversar com o paciente sobre quais são as expectativas e as necessidades que ele julga importantes para ele naquele momento. É extremamente importante entender estes aspectos e fornecer ao paciente reais e potenciais ganhos que um possível tratamento possa oferecer dentro das condições clínicas que forem observadas. Posteriormente, os antecedentes familiares devem ser avaliados. Para alguma determinada hipótese diagnóstica ou avaliação de fator de risco, alguns aspectos relacionados à hereditariedade podem ser importantes. A situação familiar ela deve ser avaliada, pois é importante que conheçamos minimamente a rotina do paciente, o que ele costuma fazer, condições da sua residência, como, por exemplo, acesso a saneamento básico e água de abastecimento, estrutura familiar e hábitos dietéticos da família. Considerando os antecedentes de saúde geral, neste tópico, o paciente deve ser induzido a descrever possíveis alterações ou doenças crônicas ou agudas, independentemente da sua origem, uso de medicações pontuais ou de forma contínua, histórico médico e hospitalar, como, por exemplo, internações. Também é importante pedir ao paciente se ele já teve reações alérgicas, inclusive no ambiente odontológico. Nos antecedentes de saúde bucal, é importante conhecermos o histórico de extrações, procedimentos dentários ou manutenções, ou observações feitas pelo paciente como migração ou mobilidade dentária. Este ponto deve ser direcionado a entender hábitos do paciente, sejam eles deletérios ou não. Podem ser incluídos o questionamento sobre tabagismo, incluindo variantes regionais do tabaco comercial, hábitos de consumo de bebidas alcoólicas, consumo de drogas ilícitas, consumo de bebidas quentes também podem ser questionados. Por fim, os hábitos específicos de saúde bucal podem incluir questionamentos sobre o tipo de escova, uso de pasta dentária, inclusive se ela tem ou não fluoreto, frequência e duração da escovação, uso de fio dental e frequência, uso de antissépticos, colutórios ou enxaguantes bucais, ou ainda outras substâncias utilizadas, por exemplo, para bochecho. Dentro desses tópicos, é super importante adaptar as expressões técnicas à realidade do paciente. Por exemplo, o consumo de tabaco ou o consumo de chimarrão podem variar entre as regiões e é importante estar atento a estas especificidades. Após esse contato inicial, é importante que seja explicado ao paciente os riscos que podem surgir quando ele omite alguma informação sobre a sua saúde e também os seus direitos e obrigações como paciente. É importante que o paciente dê fé a tudo o que contou na entrevista dialogada, através de assinatura. Além disso,
Antes da realização do exame físico, o paciente ou seu responsável legal deve assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. O segundo momento da consulta é referente ao exame físico. Acredito que quando falamos sobre exame físico, você já deve estar pensando em dentes. Mas calma aí. Antes de entrarmos no mérito dos exames intraorais, temos que avaliar toda a região de cabeça e pescoço, dentro, obviamente, dos limites da nossa área de atuação. Assim como na entrevista dialogada, o exame físico deve ter uma sequência lógica e completa. Anterior a qualquer exame, é fundamental seguir os princípios de biossegurança e a correta ergonomia odontológica, que não serão abordados nesta série em detalhes, mas são extremamente importantes. Também é importante ter na mesa clínica os instrumentais e os materiais de consumo que serão utilizados nesta etapa, sendo eles o espelho clínico número 5, sonda exploradora, sonda de ponta romba, também chamada de ballpoint, pinça clínica, sonda periodontal milimetrada, filmes radiográficos, rolete de algodão, sugador descartável, gaze e equipamentos de proteção individual para paciente e operador. O exame físico é realizado através de manobras semiotécnicas, que envolvem a busca de sinais clínicos com o uso de instrumentos, na sua forma indireta, ou apenas com recursos sensoriais do dentista. A inspeção visual é a utilização da visão de forma direta ou indireta através de lupas ou lentes para observar as estruturas. A palpação é o uso do tato, mais precisamente a ponta dos dedos, para avaliar a textura, superfície, densidade e profundidade dos tecidos. A percussão é a emissão de sons específicos do organismo a partir de movimentações ou toques específicos. A auscultação é o uso da audição para detectar sons advindos do organismo. E a olfação é o uso do olfato para detectar alterações fisiopatológicas. Apesar deste momento ser direcionado na consulta odontológica, é importante observar o paciente desde o momento em que ele entra no consultório. Alterações de marcha, respiração e pele devem ser observadas, sendo esta etapa denominada de breve exame físico geral. O exame físico ele pode ser dividido em exame extrabucal e intrabucal. O exame físico extrabucal se utiliza de diferentes manobras semiotécnicas e avalia todas as estruturas de cabeça e pescoço, como o formato e dimensão craniofaciais, proporcionalidade entre os terços da face, coloração e textura de pele e mucosas ocular, nasal e de boca. Realiza-se a palpação de cadeias ganglionares e a avaliação da articulação temporomandibular. O exame físico intrabucal ele também deve incluir a avaliação criteriosa de tecidos duros e moles da boca, com atenção a aspectos particulares de cada estrutura. Os tecidos moles eles devem ser avaliados através de inspeção visual, com um campo livre de excesso de saliva e iluminado, e também através da palpação delicada com a ponta dos dedos. Dentre as estruturas que devem ser avaliadas está o fundo de sulco, a mucosa alveolar, gengiva inserida, papila interdental, mucosa jugal, língua, assoalho da boca, palato duro, palato mole, porção visível da orofaringe e lábios. Glândulas salivares maiores, parótidas, submandibulares e sublinguais também devem ser palpadas, e qualquer alteração de forma, textura ou reação de dor do paciente devem ser anotadas. É importante avaliar também o fluxo salivar e a secreção das glândulas. Além disso, exames mais específicos devem ser direcionados aos dentes a fim de detectar alterações específicas que podem acometer a estrutura dentária ou de suporte. O exame periodontal deve ser realizado para avaliar a presença de sinais e sintomas e realizar o diagnóstico de doenças periodontais caso elas estejam presentes. Também é importante registrar a presença de fatores de retenção de placa, como cálculo e restaurações. O exame dentário visa avaliar alterações de forma, tamanho, número, coloração dos dentes e presença de defeitos de esmalte, dentina ou ambos. Também avalia a presença de lesões de cárie, ativas ou inativas, presença de perdas de estrutura dentária de origem não cariogênica e também avalia a higiene bucal do paciente.
Isso é importante que sejam avaliadas restaurações diretas ou indiretas e próteses dentárias e aspectos oclusais, como, por exemplo, quadros de mordida aberta anterior ou mordida cruzada. Após o exame físico, entramos no terceiro momento da nossa primeira consulta odontológica. Neste momento, podemos explicar ao paciente a necessidade de exames clínicos complementares ao nosso diagnóstico ou hipótese diagnóstica. Estes exames podem incluir fotografias, radiografias com técnicas intrabucais ou extrabucais, exames de saúde geral, incluindo exames laboratoriais ou outros, como análise de fluxo salivar e avaliação de dieta. Importante salientar que todos devem estar devidamente anexados e organizados no prontuário do paciente. Um ponto de observação deve ser feito aqui. Em caso de urgência ou emergência, pode não ser possível realizar o exame físico na primeira consulta, sendo realizados uma entrevista dialogada e exames mais curtos e direcionados ao problema que o paciente apresenta naquele momento. Entretanto, após este atendimento inicial, o paciente deve ser submetido a todo o protocolo de atendimento inicial. Após é chegado o final da nossa primeira consulta. Este é o momento de informar ao paciente o que observamos e o que podemos concluir com base na análise subjetiva e objetiva, obviamente deixando os termos técnicos para o prontuário ou registro do paciente. Neste momento, é importante informar ao paciente que o seu plano de tratamento será constituído e conferir o adequado preenchimento do prontuário e assinaturas do paciente. Não esqueça de fornecer a data de retorno e confirmar dados de contato. Bom, finalizamos este primeiro vídeo e nos próximos vamos abordar o exame físico intrabucal com foco na avaliação de higiene bucal e diagnóstico de cárie dentária. Te vejo lá!